Estava citando ainda há pouco sobre felicidade. Aí eu queria passar um pouco mais para você. Nós conhecemos muitas causas, né? E eu queria te citar sobre o livro de Tiago. Foi um livro que eu li há pouco tempo e eu queria que você entendesse. Eu agora estou em Mateus, então eu fico folheando a Bíblia. Por quê? Por causa da causa do Senhor Deus em minha vida. Então eu tenho chamado, tá certo? E o Senhor me ordena que eu leia. Inclusive, há pouco tempo, eu queria ter me aprofundado mais, e o Senhor me ordenou que voltasse à leitura para uma parte que nós chamamos consciência psicológica, né? É a parte do gravar, a causa da responsabilidade. A consciência, ela é parte do que o filho, né, tem do reconhecimento do nosso Senhor e a consciência que nós temos com relação à responsabilidade. Então eu leio, eu agora estou em Mateus, aí eu leio Mateus e vou observando as atividades que o Senhor vai. Primeiramente, nesse presente momento, eu estou em leitura. Pode ser que ele faça um abrangente em causas espirituais e me revele, porque é a parte do entendimento, né, do filho. E isso, o filho de Deus. Isso eu senti uma forte alegria sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do que ele passou na face da terra para o homem e o evangelho. Então, é a parte do que nós temos, né? É a responsabilidade. Então, a felicidade para mim está aí. Eu passei por muitas causas, muitas dores na vida, mas não conheci. Igual a Deus, eu não conheci. Então, a gente vê pessoas citarem sobre amizades, relacionamentos que são como é que a gente vai citar, né? Porque se eu for citar sobre relacionamento, uma coisa que você vê na mídia te colocar hoje à disposição da causa do seu conhecimento, o que traz a você uma parte de consciência nesse presente momento é que uma mulher ela casou 5 vezes, 6 vezes, e essas são superdotadas, inteligentes, têm capacidade de te falar sobre a vida. Isso é conhecimento para você? Então, quando você vê uma pessoa citar sobre um casamento duradouro, ou você pode estar consciente de causas, ou você entenda que é responsabilidade. Um casamento duradouro é um casamento que traz parte de entendimento para você. É uma vida. Então não foi uma vida que você entendeu ser uma única pessoa, vivendo os problemas, dando otimismo, tratando com consciência as atividades decorrentes, aqueles problemas de vida, porque é Deus quem faz você passar por isso, mas foram 2 pessoas que viveram isso. Viveram em família, tratando a consciência dos filhos, e essas mentes são 2 mentes pensantes, não é? Então essas pessoas que têm a capacidade de te tratar sobre o caso da sua vida, são pessoas que têm responsabilidade de falar sobre o assunto chamado relacionamento. Uma pessoa que vive tratando sobre a vida com o egoísmo e falácias de si próprio, trocando de marido como se troca de roupa, não vai tratar sobre isso com você. São as superdotadas que a gente vê nas redes sociais. Tratar sobre algo que nem sabe responder, e a responsabilidade que você tem hoje é de tratar sobre isso. Não. Observe esse tipo de pessoa, porque não tem nada para te falar. Elas viveram o quê? Algumas vivem 8 meses com o ser humano, diz que foi vida, foi casamento. Outras vivem 4 anos com o homem e troca este homem por qualquer intenção de observância por causa daquilo que eles têm. Muita causa sobre si próprio, o egoísmo. Então não trate seu corpo como lixo também, porque é algo que você precisa reconhecer. Este que você entendeu ser o homem da sua vida durante 30, 40 ou durante 25 anos, durante 18 anos, já conhece muito bem o seu corpo. E se nasce uma manchinha em você, ele diz, tem uma mancha aqui em você. O que é isso? Aí vai observando os dois para um particular de diálogo, para ver o que é. Ele imediatamente vai a uma rede social para poder ver o que é aquilo. Por quê? Porque ele partilha disso aí. É como se algo ele sentisse naquele momento, um impacto no coração. De um esposo, de uma esposa sentir aquilo, medo do que é aquela mancha, do que está tratando aquilo, do que é aquilo. Tá certo? Então a responsabilidade que você tem sobre um casamento longo, um casamento duradouro. Ele conhece o que ela vive e ela conhece o que ele vive. Eles são entendidos das causas dos filhos, da responsabilidade dos filhos e da causa, não só, né, dos filhos, mas da atividade de vida cotidiana desses filhos.
deles próprios, dos netos. Então a gente conhece isso como casamento de entendimento. Não causa que você vê uma fantasiosa se está em uma rede social, uma alucinada, porque às vezes é até doença mental isso aí. Uma pessoa que não sabe o que é vida em comunhão, em dois, uma vida de dois, uma vida, um casamento longo, um casamento de 30 e 40 anos, um casamento de 18, um casamento de 25 anos. Então é parte do que você precisa reconhecer, tá certo? Observe um pouco mais e entenda. Deus é contigo.